Fala, galerinha do nono ano, tudo bem? E aí, me conta como é que anda o seu estudo de casa? Tá dando tudo certo? Eu espero que sim. Gostaria então de começar esse vídeo, mais uma vez falando pra você que o que for necessário, o que for preciso, você pode contar comigo, tá bom? Que eu realmente estou aqui pra te ajudar a tirar todas as dúvidas que você tiver. Então coloca pra mim aqui nos comentários. Gosto muito quando vocês assistem ao vídeo, colocam pra mim o nomezinho como uma forma, né, de mostrar que assistiu ao vídeo. Isso é uma forma realmente que eu encontro de interação, de eu verificar que você assistiu, né, que realmente eu consegui produzir alguma coisa pra mostrar pra vocês, pra gente ir dando continuidade às nossas aulas, ok? Então, coloquei pra você aí na aulinha de hoje essas duas imagens pra gente já começar nosso momento de reflexão, né, de início de aula. Você tem aí duas imagens que são muito parecidas. Digo isso no que há de sentimento. Você tem a velha palavra que foi dita na última aula, que é a cumplicidade, né? E você tem a cumplicidade, literalmente, da figura, né, do pai com a figura do filho. Sempre essa questão dessa relação de confiança, mas às vezes não precisa ser o pai, mas um tio, um padrinho, um irmão mais velho, uma pessoa em que você assegura essa confiança, esse carinho, esse respeito. Na última aula, a figura que a gente tanto citou foi a figura da mãe, né? Ou também a figura de uma madrinha, da avó, da irmã, mas a figura em que você encontrava uma cumplicidade, queria ser o reflexo, não é isso? E aí então você encontra a figura masculina, em que você quer ser um reflexo de uma forma muito positiva, de um respeito muito grandioso que você encontra, né? Que você quer demonstrar todo o seu sentimento, todo o seu carinho, né? De um avô, de um tio, de um padrinho, do pai que você tem, né? Acima de tudo, esse é o nosso tema da aula de hoje, essa cumplicidade com a figura masculina, certo? E aí eu te pergunto, você está preparado para a aula de hoje? Porque eu já estou. Então, pega o seu material, pega o seu livro, marca texto, lápis, borracha, caneta e segura. Bora lá? Vamos começar com o nosso belo livro. Primeira parte a gente vai corrigir, ok? Com aquele textinho da página 102, que o texto falava a respeito da cumplicidade de mãe e filha, que o narrador vem comentando, né, a respeito de algo que chamou a atenção dele, que foi encontrar lá a mãe e duas filhas conversando, rindo, brincando, de uma forma muito leve. Ele comenta a situação, né, e ele vem mostrando pra gente toda essa cumplicidade, esse momento. E aí na questão ele disse o seguinte: o autor afirma que é comum ver as mães passearem com as suas filhas, ok? No entanto, ao presenciar o diálogo entre uma mãe e suas duas filhas, que fato chamou a atenção dele? O que mais chamou a atenção desse narrador? Com certeza foi a forma como elas interagiam, né? Elas estavam parecendo ser muito íntimas, muito próximas, algo que em muitos momentos não é tão comum de se encontrar atualmente, né? Porque estamos falando de alguns filhos que não têm essa relação com os pais, e isso chamou muito a atenção dele, porque ele achou algo muito bonito, né? Essa relação de proximidade, cumplicidade entre as três. Na página 104, questão 2, ele disse o seguinte: para descrever a forma como mãe e filhas passeavam, o cronista diz: elas iam periquitando num tititi de mãe e filha, as meninas do lado, a mãe no meio emocional. E ele pediu então pra gente explicar esses dois termos, né? Esses dois sentidos, periquitando e meio sentimental. O que vocês colocaram aí como periquitando? Seria a forma alegre, divertida que elas estavam, né? Andando na rua, papeando, conversando, tagarelando o tempo todo, né? E meio emocional seria a questão do espaço, né? Ela estava ali entre as duas filhas, um meio totalmente sentimental, uma demonstração de afeto, né? Que queriam estar ali junto, próximo a ela. Olha a próxima. Ao referir-se ao diálogo entre mãe e filhas, o cronista emprega uma forma
diminutiva, chamando então de conversinha. Assinale a alternativa que explica corretamente o efeito de sentido alcançado por essa opção. Você assinalou a letra C, ok? Olha a 4. O cronista afirma que a cumplicidade entre mães e filhos ultrapassa os limites do conteúdo da conversa. Assinale a alternativa que apresenta a conclusão a que o cronista chegou. É a letra A de amor, ok? 5. Para sugerir que a cumplicidade entre mães e filhos se inicia muito antes de a presença do pai ser notado, o cronista afirma então: a intimidade física, verbal, afetiva das mães com os filhos e filhas começa no ventre. Aí nós, os homens, já estamos literalmente meio por fora. E aí ele quer saber o sentido desse comentário entre parênteses, quando ele diz então, né, o literalmente. Ele deixa um duplo sentido, né? Mas mostrando que o ato, né, dele se referir é que é algo que eles não vão conseguir compreender, eles não vão conseguir porque não está ao alcance, né, da figura masculina. Olha 6. Há entre o 9º e o 10º parágrafos um espaçamento duplo, ok? Levante hipóteses. Por que o autor teria optado por essa formatação, essa diagramação? Com certeza ele quis fazer uma pausa muito intencional, né? Ele quis fazer um jogo de raciocínio, mas foi totalmente intencional, né? No sentido de fazer essa proximidade, essa reflexão do momento, ok? Olha 7. O cronista cita situações em que o pai passa a assumir uma atitude mais próxima do filho. Ao citá-las, o cronista repete por 3 vezes a mesma frase. Mas é pouco! Por que ele teria empregado tal recurso? Quando você opta por esse recurso, né, que é repetir a mesma frase ao decorrer de um trecho, um texto, você está querendo reafirmar a sua ideia. Você quer literalmente trazer uma importância, dar uma ênfase para a sua ideia, para o que você está querendo mostrar para o próprio leitor, beleza? Olha 8. Você concorda com o ponto de vista exposto nessa crônica, com o que foi citado, o que foi dialogado? Você acha que é realmente isso que existe na relação entre pai e filha, né? Entre mãe e filho e tudo mais? O que você acha? Coloca pra mim aqui no comentário, eu tô super ansiosa pra ver essas respostas. Vamos lá, vamos interagir. Aí, eu peço a você que vá para a página 107. Na página 107, nós fizemos então a interpretação daquele poeminha, né? Mãe, bem bonitinho, fofinho. Olha o eu lírico, lembra o que é o lírico? O sentimento que é colocado ali no poema, elenca ao longo dos versos uma série de imagens que, à primeira vista, não têm relação entre si. Qual é o elemento que entrelaça essa imagem? Gente, com certeza é a lembrança da mãe, é algo que a gente trabalha com um sentimento muito maior, né? Tudo que há de bom, que remete à ideia de uma mãe, da força, da garra, ele veio entrelaçando nesse sentido. Com relação à estrutura do poema, responda: em quantos versos? Estrofe, lembra? Em quantos versos e estrofes ele se organiza? O poema é composto então por 12 versos e 3 estrofes. Há rimas? Sim, nós temos. Nós temos lá vários inclusive: avião, gavião, trovão, leão, grão, mão. Esse finalzinho, né? Soa de uma forma, a sonoridade é uma combinação, né?
Observando o poema, você diria que ele é constituído por versos, né, em tamanhos semelhantes? Isso tem a ver com a questão da métrica, tudo bem? Então, para você ter respondido essa daí, era só ter lido aí embaixo um pouquinho sobre a questão da métrica e tudo mais, você daria a sua opinião a respeito. Ok? Agora, vamos abrindo o nosso capítulo 6. O capítulo 6, lá na página 124, trouxe pra gente já essa imagenzinha que faz uma analogia com as imagens que eu comecei a nossa aula de hoje, né? Com essa figura masculina, a questão de um reflexo, né? De uma fortaleza que a gente cria, acima de tudo do respeito, da preocupação, do carinho, né? Da vontade de sempre estar mostrando que a gente tem como uma base eles, não é isso? E aí, olha esse textinho que trouxeram pra gente, de pai para filho. Algumas vezes, sua presença não é tão constante como a da mãe. Em outras, é a única pessoa que pode dar todo o carinho e amor. O simples fato de sabermos que ele está lá, dono de um amor incondicional e sempre pronto a nos proteger, como os heróis da TV e das histórias em quadrinhos, faz-nos sentir mais seguros. Não preciso lhe dizer que estou super orgulhoso de você. Se você é o Batman, eu serei o seu Robin. Juntos combateremos os bandidos, os criminosos. Mamãe que reclame quanto quiser. Batman e Robin estarão juntos para sempre. E aí ele trouxe para você 3 perguntinhas, ok? E aí eu peço que você responda, fique à vontade se é tanto aqui no seu livro como no seu caderno de interpretação de texto, fechou? Passe, por favor, para a página 126. Na página 126, pai, filho, filho e pai. É um texto que ele é forte, muito reflexivo, então eu peço que você leia com o coração aberto, tudo bem? E ele começa assim: não havia como negar, o bebê era a sua cara, e pressionado pelas 2 famílias, assumiu. Assim, aos 14 anos, era pai. Difícil, muito difícil. Cidade pequena, no começo do século, gente conservadora, olhando feio na rua, pior. Pouco depois de dar à luz, a namorada, menina triste, recusou-se a ver o bebê. Perturbada, acabou sumindo e nunca mais foi vista. Anos depois, correu a história de que havia morrido num hospício. Ele teve, pois, de enfrentar sozinho a paternidade. Mas estava decidido, tão decidido quanto poderia estar um rapaz de sua pouca idade, ajudado, não sem relutância, pelos pais, pessoas muito religiosas e responsáveis. Dedicou-se por inteiro à tarefa. Trocava as fraldas do bebê, preparava as mamadeiras, dava banho, era uma atividade contínua. E aí ele dá uma continuidade a esse texto, mostrando a relação dele como pai perante ao filho, que, né, aconteceu toda essa tragédia em questão da mãe, e ele se viu perante a situação de não poder abandonar aquela criança. Era o ato de depender somente dele como uma figura paterna, né? Eu espero que você termine de ler o texto, faça suas reflexões e vamos às questões. Após ser pai aos 14 anos, um jovem teve que enfrentar julgamentos e assumir sozinho a criança. Ele contou com a ajuda de alguém para criar o bebê? Ele contou com essa ajuda? Ele pôde, né, criar um apoio em mais alguém? Comente. Quais foram os principais, né, impactos da vida do menino ao ser pai na adolescência? Quais foram os principais impactos? À medida que o filho crescia, a semelhança entre ele e o seu pai aumentava. Algumas pessoas, inclusive, chegavam a achar que eles eram irmãos. Como o pai encarava essa confusão? E o filho, como se comportava diante do engano, né, que as pessoas cometiam? Como é que era, né, a visão do pai e a visão do filho? 3. O tempo passou e a relação entre eles tornou-se cada dia mais forte. Sublinhe no texto passagens que confirmem essa afirmação. Com o passar dos anos, além do aspecto físico, outras semelhanças, né, surgiram,
Que outras semelhanças eram essas? O que eles apresentavam de tão parecidos? Você precisa voltar no texto, tá bom? Você pode grifar com seu marca-texto sem problemas, mas precisa voltar no texto. Olha a próxima. Diante da profunda semelhança e com idades avançadas, temia-se que, quando um dos dois morresse, não fosse possível identificar, o pai e o filho. O administrador do asilo em que estavam internados, no entanto, afirmava saber distingui-los. Você vai explicar essa afirmação. Como é que isso acontecia, Observe que nenhuma personagem do conto é identificada por um nome próprio, não é identificado, o autor não utiliza. A que você atribui essa escolha do autor? Por que será que ele produziu um texto em que as personagens principais, ele não usou nomes próprios, apenas foram citando, termos do tipo? Em muitos contos, as personagens são representadas em sua densidade psicológica. De que forma isso ocorre nesse conto? A questão dos aspectos, dos traços, fortificados. Coloca isso pra gente, tá bom? Passando com bastante calma, você finaliza a leitura do texto, volta o vídeo quantas vezes for necessário, faça o exercício com calma. Cada pessoa, eu quero que você entenda que cada pessoa, ela tem o seu tempo específico para fazer a leitura, a interpretação textual, a compreensão de tudo bem? Então, faça com calma, tranquilamente, e vamos passando. O conto se apresenta, e aí, página 129 diz o seguinte: Olá! Não adianta olhar ao redor. Você não vai me enxergar. Não sou uma pessoa como você. Sou, vamos dizer assim, uma voz. Uma voz que fala com você ao vivo, como estou fazendo agora. Ou, então, que lhe fala dos livros que você lê. Não fique tão surpreso assim, você me conhece. E ele continua esse diálogo, eu quero relembrar rapidinho qual a função de um conto. O conto é um texto narrativo, certo? Que ele tem como uma função trabalhar esse mundo da imaginação, Ele é bem conotativo, mas ele tem regras para que ele seja produzido. Você precisa lá da introdução, da complicação, do clímax, do desfecho, ok? E aí vamos para as perguntas. O excerto que você leu, narrado em primeira pessoa, faz parte da apresentação de um livro de contos escrito por vários autores. Quem é que narra essa historinha que você leu esse trechinho? Por que o autor teria optado por personificar o conto? O que é personificar mesmo? Atribuir características humanas a um ser que não a possui, ok? Segundo o fragmento que você leu, de que assuntos, temas, tratamos aí os contos. Retome o conto Pai e Filho, Filho e Pai, que abre essa sessão de interpretação de texto. Qual é o conflito em torno da história, de um modo geral? Qual é? Os desfechos costumam apresentar uma situação que muda o comportamento das personagens perante todo o decorrer da história, tá certo? Que fato apresentado nesse conto confirma o emprego desse recurso? Você vai voltar no conto, vai fazer uma análise e vai verificar a questão do próprio desfecho, certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar você na questão da produção dos exercícios, da interpretação do texto. E qualquer dúvida, conta comigo, coloca aí embaixo. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Deixo aqui um beijo enorme para cada um, tá bom?